Como os irmãos sabem, eu sou motorista de caminhões e ando muito. E há momentos que nós vamos sozinhos. O Paulo sabe disso e mais outros irmãos que andam aqui na estrada sabem disso. E nesses momentos, Deus usa esses momentos às vezes para falar connosco, para falar à nossa vida. E houve um dia que estava a fazer uma viagem e estava a passar junto a uma barragem. E essa barragem estava vazia, estava quase vazia. E Deus começou a trazer pensamentos à minha vida, que muitas das vezes nós somos como uma barragem. Mas também já tinha ouvido dizer que não era bom nós sermos barragem. Já ouvi um pastor assim dizer, nós não é bom nós sermos uma barragem, acumularmos tudo para nós e isso. Mas aquilo foi a bater no meu coração, foi a bater. Eu assim, não, isto tem algum significado mais profundo. E depois tentei entender como é que é o funcionamento de uma barragem. E ao compreendermos qual é o funcionamento de uma barragem, leva-nos a crer que, se calhar, nós devemos ser mesmo uma barragem. Porque uma barragem implica muita gestão de equilíbrios. E nesta manhã dei este título, não sei se é o melhor, que é nós sabermos gerir a nossa parte espiritual. Na semana passada o pastor tinha falado sobre o sermos termómetro ou termostato. E acho que isso é algo que Deus tem vindo a falar sobre esta igreja, é nós termos equilíbrio. Ok? E uma barragem normalmente é constituída por água. Uma barragem sem água não tem utilidade. E então fui ver o significado da água na Bíblia. E Gênesis começa mesmo com isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? A água na teologia bíblica tem dois aspectos que muitas das vezes parecem contraditórios. A água significa vida, significa bênção, sinal da presença de Deus, imagem da pessoa que se deixa conduzir por Deus e pela sua graça. Mas também vemos outra vertente da água na Bíblia, como caos, morte, destruição e ausência de Deus. Então vamos ver quais são as características de uma barragem para nós compreendermos um pouco isto. Uma barragem, acima de tudo, serve para ser uma reserva de água. Ok? Para quê? Para abastecimento. É ou não é? Pronto. Porque o homem não vive sem água. É verdade ou não é? Aliás, o nosso corpo é constituído por água. E o homem sem água não consegue se alimentar, não consegue viver e não se consegue purificar, porque a água tem esse poder, tem poder de purificação sobre as nossas vidas. Em João 3,5 diz, se os irmãos puderem abrir, aparece ali. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A importância da água, de nós pertencermos a Cristo. E serve também para rega, porque quando a palavra vem à nossa vida, é como uma semente. Os irmãos já ouviram isso. E o que é que uma semente precisa? De água. Ou seja, a água nutre a palavra plantada no nosso coração. E a água, além de regar, depois o que é que vai acontecer à semente? A semente vai crescer, vai se desenvolver e vamos dar fruto. Por isso, a importância de nós, como barragens, armazenarmos a água, armazenarmos a presença de Deus na nossa vida.
Amém? E só há uma pessoa que pode satisfazer a sede da nossa alma. Nós temos falado aqui sobre a parte física, mas agora vamos falar um pouco da parte da alma. Jesus Cristo é a única pessoa que nos pode saciar a nossa alma. É por isso que nós devemos nos encher com a sua presença, o buscarmos constantemente. Amém? Para que a nossa vida possa se encher da sua presença. Amém? E agora vamos à outra parte, que é, tudo bem, nós vamos enchendo, pode criar perigo. Mas uma barragem não serve só para isso. Uma barragem serve para quê também? Produzir energia elétrica. Ok? Quanto mais cheios nós tivermos da presença de Deus, mais energia nós transmitimos a quem nos rodeia. Podemos ser de bênção para outras pessoas. Amém? E podemos, acima de tudo, ser luz para aqueles que estão em trevas. É por isso que não nos devemos encher somente, mas simplesmente também sermos produtivos. Amém? Os irmãos estão lá a chegar. Estão a ver o filme. Ok. Uma barragem também serve para controle de cheias, defesa contra tempestades e de secas. Ok? Ou seja, muitas das vezes vêm tempestades sobre a nossa vida. Amém? E se nós não soubermos gerir este equilíbrio emocional que muitas vezes há na nossa vida, nós podemos estar em perigo. É verdade ou não é? Por isso a importância de nós sermos resilientes. Isto é uma palavra que hoje ouve-se quase todos os dias nas notícias, e sermos resilientes. E muitas vezes nós temos que manter essa resiliência em Deus. Nós sabermos compreender que muitas das vezes sentimos que algo não está bem, que algo não está no sentido que devia estar, e muitas vezes o que nós fazemos é nos afastar, é deixar de buscar Deus, e sem saber estamos-nos a colocar em perigo. Mas quando nós notamos que isso está a acontecer à nossa vida, nós devemos refletir, devemos analisar que algo não está bem, orar a Deus. Deus, o que é que está a acontecer? Porque é que eu não estou a sentir? E Deus vai falar ao nosso coração. E acima de tudo, se nós buscarmos, Deus vai nos encher da sua vida, da sua presença. E vai nos proteger desses momentos. Amém? Porque se nós deixarmos de buscar a presença de Deus, isso vai fazer com que nós, aos poucos, vamos baixando o nosso nível de água, que será a presença de Deus na nossa vida. E depois muitas coisas vão acontecendo, porque uma barragem, quando a água vai descendo, a água perde qualidade. Começa a ser tóxica. Em algumas barragens, quando agora nesta fase seca, ainda estamos, mas já... começaram a aparecer ruínas. Não sei, foi uma azáfama tudo a ir a querer ver ruínas, aldeias que ficaram submersas. E muitas vezes quando nós deixamos a nossa vida espiritual esmorecer, o passado começa a surgir. As ruínas começam a surgir. Por isso não é bom também nós deixarmos ir abaixo. Quando nós notamos que o passado está a surgir, pensamentos maus estão a surgir, coisas tóxicas estão a vir à nossa alma, nós devemos buscar a Deus. Amém? Uma coisa boa que nós temos é que uma barragem natural, física, temos de esperar que chova. É ou não é? Mas nós temos a vantagem que podemos buscar o nosso Deus e Ele derrama a sua vida sobre nós, a sua presença, o seu Espírito Santo,
e enche-nos novamente. Amém? Uma barragem também tem a particularidade de fazer contenção de sedimentos e de contaminantes. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando estamos cheios da presença de Deus na nossa vida, mesmo que venha a tempestade, as águas podem ficar turbas. Vocês já viram uma barragem depois de uma tempestade? Fica a água castanha. É ou não é? Mas passem lá a passar 3 ou 4 dias depois de passar a tempestade. Como é que a água está? Está limpa. Ok? Então quando nós estamos cheios da presença de Deus, mesmo que as tempestades venham, mesmo que pensamentos maus venham, se nós nos focarmos nele, Deus vai purificar esses pensamentos. Deus vai purificar esses pecados. E nós vamos ter clareza para ver mais ao longe. Não perdermos o propósito e o foco que Deus tem para as nossas vidas. Amém? A fé na palavra de Deus lava os pensamentos dos nossos corações naturais e do nosso coração espiritual e deixa-nos ver claramente o caminho que temos a seguir. Depois, os irmãos podem dizer assim: epá, mas eu nem busco assim muito a Deus. E se calhar a água não é suficiente a que entra, mas também não se gasta. É ou não é? Vamos aqui gerindo isto. Aí é que está o errado de uma pregação que uma vez ouvi falar acerca das águas estagnadas. E não sei se os irmãos têm ouvido falar muito ultimamente, quando, apesar das barragens estar a um nível muito baixo, há sempre um caudal mínimo que tem que sair, que é chamado o caudal ecológico. Ou seja, mesmo que nós estejamos a passar momentos de dificuldade, momentos difíceis, nós nunca devemos deixar de abençoar outros. Nunca devemos deixar de levar a palavra de Deus às outras pessoas. A importância para que a própria água também se renove na nossa vida. E para que a água flua, para isso necessita do nosso trabalho. Nós buscarmos a palavra de Deus constantemente. Nós buscarmos a direção de Deus. Em João 4,14... Já está. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Aquilo que nós buscamos de Deus não deve ficar só em nós, deve sair de nós para ser bênção a outras pessoas. Em João 7,38, andando um bocadinho mais à frente, também diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Outra coisa que faltou-me aqui, que isto com os nervos uma pessoa passa. na parte da contenção de sedimentos e contaminantes, há uma outra coisa que gostava de partilhar com os irmãos. Muitas situações, às vezes já na nossa vida, que vêm a nós, principalmente às vezes a nível de murmurações, disse que dizes, isso deve ficar retido em nós. E não deixar que isso passe. Uma barragem não deixa sair sedimentos. Só se estiver mesmo em perigo de colapso é que fazem as descargas de emergência e aí vai tudo. Isso deve ficar em nós. Para quê? Para que nós não possamos contaminar pessoas que estão além de nós. Ok? Ou seja, vamos usar a nossa vida para fazer a purificação desses pensamentos, dessas situações, para que Deus, através de nós, faça coisas novas. Seja água pura, cristalina.
Ok? Porque em Provérbios 17:14 também nos diz assim: como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Esta versão não é a melhor. Na minha versão diz assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. E é bom parar antes que piora. Ou seja, para que nós muitas vezes andarmos com brigas, com os disse que disses, isso? Só estamos a pôr em risco a nossa própria barragem. Começa uma rachadura hoje, começa uma rachazita amanhã, e quando damos para ela podemos entrar em colapso. E vocês não queiram estar à frente de uma barragem quando entra em colapso. Pode causar grande destruição. Por isso, nós cada vez mais devemos estar atentos ao que deixamos entrar na nossa barragem. Ou como lidamos com o processo e gestão de toda a água que está dentro de nós. Quando falo em água, falo em pensamentos, emoções, presença de Deus, palavra de Deus. Porque é muito fácil nós deixarmos desequilibrar a balança, como muitas vezes se diz. E estou a falar algo que também já aconteceu comigo. Já tive bons momentos, já tive maus momentos. Já tive momentos que quase a barragem teve a explodir, né? A arrebentar. Mas, acima de tudo, nós temos um Deus que, no momento certo, Ele aparece. E muitas das vezes fala connosco quando menos nós esperamos. E ultimamente muita coisa tem mudado na minha vida. Eu sou um pouco contra esquemas, rotinas, essas coisas todas. Acho que a nossa relação com Deus, acima de tudo, deve ser algo de coração. Deus pode falar connosco de muita forma, até através da natureza, como foi o caso. Em pensamentos, quando estamos sozinhos com Deus. Não é preciso nós estarmos ali naquele tempo, ali, Deus, não sei. Não, Deus pode falar connosco durante o dia. E muitas vezes quando vamos para tomar uma decisão, ouvir o Espírito Santo na nossa vida. E Deus tem grandes coisas para esta igreja. A importância de nós cada vez mais nos agarrarmos a Ele e deixarmos que coisinhas pequeninas que muitas vezes vêm à nossa vida, que são mesmo coisinhas pequeninas, muitas vezes deixamos que tomem uma forma tal que quase nos mata espiritualmente. Há que saber lidarmos com essas situações. Deixarmos que a presença de Deus na nossa vida faça a tal purificação. Para que possamos ver com clareza, cristalinamente, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Porque ao darmos lugar a essas coisas, só nos estamos a prejudicar a nós mesmos. E estamos a prejudicar-nos a nós mesmos e a todas as pessoas que nos rodeiam. Por isso, vamos cada vez mais estar atentos a essas situações. Deixar-os sempre ouvir a voz de Deus, acima de tudo. Não agirmos pelas nossas emoções. Não agirmos por impulso, que normalmente o nosso impulso costuma ser errado. Mas estar sensíveis ao Espírito de Deus na nossa vida. Mas para isso temos que ter um nível de água que seja saudável dentro de nós.
Quando falo nisso, na presença de Deus na nossa vida. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É isto que os irmãos querem para a vossa vida. Mesmo que venha a seca, mesmo que venha a tempestade, estarmos preparados. Estarmos fortes, estarmos unidos como igreja. Então, nesta manhã, coloco um desafio. Que tipo de barragem nós queremos ser? Uma barragem cheia, produtiva e viva, ou uma barragem vazia? Dá que pensar, não é? O pastor dá licença aqui. Eu gostava de chamar aqui à frente os irmãos que têm se sentido nesta fase, sentirem-se uma barragem vazia e que gostavam de ser uma barragem mais produtiva. Deixar que rios de água viva fluam dentro de vós. Eu também já passei por esses momentos de ter a barragem vazia. E é bom que nós possamos reconhecer isso. Para que não deixemos todo o ecossistema morrer, toda a nossa vida possa morrer espiritualmente. Por isso os irmãos não tenham vergonha. Os irmãos que assim entenderem, gostava que pudessem vir à frente, eu gostava de orar por vocês.